E aqui, quando nós falamos nestas 7 bases do sucesso, referias há pouco que estão particularmente ligadas ao mundo profissional. Então, podemos ter isto em consideração quando falamos aqui nestas 7 bases do sucesso, que estão sobretudo relacionadas com o mundo profissional, ou falta aqui alargar o Está nos âmbito dois e mundos. pessoal, Está profissional? pessoal e Ok. profissional. Eu, por exemplo, quando trabalho com pessoas, há pessoas que querem trabalhar a sua parte pessoal e há pessoas que querem trabalhar a sua parte profissional. O que é importante é percebermos que quando trabalhamos a base número 1 de todas, que é o autoconhecimento, tu estás automaticamente a atrelar isso para o teu Ambas lado as partes. profissional. Então começamos já por Porquê? aí. Ok. Começamos já por aí, pelo autoconhecimento. E agora o que eu gostava que trouxesses, não só o que está no livro, mas também um pouco da tua visão geral a partir das 330 entrevistas. Porque essas 330 entrevistas, eu tive o prazer de poder fazer parte, que é mesmo uma honra. Tu tens uma estrutura em que levas as pessoas a falar de cada uma dessas bases. 330 entrevistas é muito, são muitas conversas. Portanto, isso deve Num ano e dar-te um meio. arcabouço incrível num ano e meio. E eu gostava, só que vou só pedir é que tentes, de alguma forma, resumir ao máximo, compilares ao máximo, porque são 7. Eu gostava que passássemos um pouco por todas. Então, começávamos já pelo autoconhecimento, da categoria de autoconhecimento, o que é mais importante para nós sabermos? Olha, vamos começar então pelo autoconhecimento. Para mim é a base número 1 de todas. E porquê é que eu te digo isto? Ao longo dos últimos anos eu tenho estudado muito este setor e aprofundado e aprimorado, quer a neurociência inclusive. E isto leva a quê? Que nós, se percebermos que pouco sabemos sobre nós, e quando eu digo pouco sabemos sobre nós, se calhar na capacidade do 100% que podíamos achar o ser humano mais perfeito de todos ter 100%, se calhar se o mais evoluído estiver na escala entre os 5 e os 15, já é muito. Tá? E quando eu digo já é muito, para nós, cada melhoria constante diária parece um ponto do outro mundo, mas de repente olhamos pessoas como o Richard Branson, que de repente vai fazer uma viagem ao outro lado e diz, epá, mas afinal há mais do que isto. Então o que é que eu quero dizer com o autoconhecimento? O autoconhecimento, ele traz-te uma atrelagem muito rápida quando tu trabalhas muitas horas sobre ti, muitas horas sobre o teu conhecimento, sobre o que tu consomes no teu dia-a-dia. Se depois conseguires transportar isto para o mundo físico e digital, que vivemos na era digital, automaticamente tu vais aportar muito mais valor, não só à sociedade, às comunidades, mas a ti próprio, porque a tua valorização enquanto pessoa, ela dispara. Agora, como é óbvio, se tu também estiveres no mundo que este é um dos maiores erros que acontece com o ser humano, que é quando atinge um escalão, uma escala muito grande, é quase como se fosse o ego a funcionar à volta dele, e eu acho que sou o centro do mundo, quando deviam achar, ou começar como começaram no início, que é, eu estou a melhorar para acrescentar valor aos outros. E não, quando Sou eu chegar ali em acima, 7 mil milhões de pessoas, não é? exatamente, que faço parte de um puzzle. E esse puzzle eu Exatamente. sou apenas uma dessas peças. Então, aí depois fazes a transição para o que eu chamo de propósito de vida. Porquê? Imagina-te, Amália, o que seria tu amanhã acordares sem teres um objetivo. E atenção, estou-te a fazer esta questão a ti, que é uma bela questão, mas que uma percentagem muito grande das pessoas não tem propósito. Porquê? Portanto, já estamos Porque aí para, muitos... para a segunda categoria. Exatamente, Estou assim, sim. espetacular. Gostei da transição. Porque muitas destas pessoas, mais de 80% delas, não têm esse propósito. E porquê? Porque muitas das pessoas estragaram esta palavra propósito como estragaram amor e como estragaram paixão. Ou seja, banalizaram as palavras. Então, imagina-te o que é. Eu até uma certa fase da minha vida, o meu propósito de vida era viver para mim, em gostar das coisas, em usufruir das coisas, em ter uma vida feliz. Mas de repente chega um novo elemento à tua família, por exemplo, um filho teu. Este teu propósito altera-se. Quer tu queiras ou não, o teu comportamento altera-se porque tu deixas de estar a pensar em ti e passas a estar a pensar numa família que és tu, a tua esposa e um filho. Mas de repente estes ciclos vão girando e de repente vêm os teus netos e então tu passas a ter um outro propósito. Agora imagina-te o que é isto
transportado para o nosso objetivo enquanto profissionais, enquanto pessoas a acrescentar mais valor aos outros, enquanto pessoas que hoje vemos um mendigo na rua e há pessoas que se calhar não ligam nenhum, mas se tu tiveres o propósito e pensas assim, porque é que eu não ia de ajudar aquela pessoa? Há um ditado que se costuma dizer que é, quem ajuda, Deus ajuda. Sim. E muitas das vezes este contexto eu tenho muito intrínseco dentro de mim, porquê? Porque eu acredito que se nós pegarmos naquela parte puzzle, se todos fizermos a parte de um puzzle, se eu conseguir transformar a minha ação diária em coisas boas, em pensamentos positivos, em ações positivas, em resultados positivos com quem eu me cruzo no meu dia-a-dia, eu já estou a ter um propósito. Então, este propósito a seguir, ele é alavancado com o quê? Com uma disciplina diária. E esta disciplina diária, eu relembrei-te há pouco que é o terceiro. Sim, exatamente. A terceira base de sucesso. E esta disciplina, imagina-te o que é que seria, por exemplo, para um atleta de alta competição, agora que tem que treinar, por exemplo, de segunda a sexta-feira, descansa ao sábado e joga ao domingo, o que é que seria para ele se de repente dissesse assim, não, só vou ao treino quando me apetece. Primeiro, este atleta nunca iria ser de alta competição. Como se costuma dizer. Exatamente, só para começar. E isto é o que mede a diferença de alta competição para uma competição, mais ou menos, ou por desporto apenas. E nas empresas é igual, é o que define as pessoas que estão no topo muitas vezes, ou que chegaram lá, e atenção, quando eu digo que estão no topo, é que chegaram lá com o seu mérito, e mantêm-se lá com o seu mérito porque são verdadeiros líderes, e os outros que queiram lá de paraquedas. Há duas diferenças. Quando um é disciplinado, ele vai conseguir chegar lá e manter-se lá. Quem caiu lá de paraquedas, se for uma pessoa indisciplinada, ele vai chegar lá, mas tem uma queda. Por isso é que o Cristiano Ronaldo é sempre falado em termos daquilo que é uma referência de pessoa disciplinada. Que é Sim. Isso que o leva onde está e que o mantém, ano após ano, a bater recordes e a superar-se. Porque a disciplina que ele atingiu é de tal ordem que é uma referência, ele é uma autoridade no que diz respeito à disciplina, não é? E se tu ligares estes 3 pontos atrás, já que estás a falar no Cristiano, repara, ele conhece bem as capacidades que tem, sabe bem o que quer, com o propósito que tem, de ficar conhecido como o melhor de sempre dentro da área que ele trabalha. Tem a disciplina mesmo, repara, alguém que testou 8 vezes positivo, não deixou de treinar, podia fazer como a maior parte das pessoas, tipo... não, testei positivo, tenho que me sentar ali, agora estar aqui uns dias parado, sem fazer nada. Mas não, esta pessoa manteve o foco dele, disse assim, eu posso ter testado positivo, mas eu sei como é que eu estou, como é que eu me sinto. E eu sei que posso treinar, mesmo não estando no clube, posso treinar em casa. E a seguir, vamos fazer a passagem para o trabalho de equipa, porque ninguém trabalha sozinho. Nós podemos achar, há pouco quando eu te falava que trabalhava com 30 e tal elementos e hoje trabalha solo com elementos, ou seja, não deixe de trabalhar com outras pessoas. Mas, por exemplo, para se fazer este podcast hoje, se não houvesse alguém que tivesse criado a internet, se não houvesse alguém que tivesse criado esta plataforma para fazer este streaming, se não houvesse alguém que tivesse criado os microfones, a luz, tudo. Automaticamente isto seria inviável, não seria possível acontecer. E às vezes as pessoas acham que... Eu aqui vou dar um exemplo muito rápido de como é que trabalho às vezes com a equipa. Eu nunca trabalho com a equipa logo direto com as equipas. Eu trabalho com a equipa primeiro elemento a elemento, conheço cada elemento e depois é que ligo os elementos. Porquê? Porque é mais fácil tu fazeres esta ligação do que muitas vezes chegares e queres trabalhar com as pessoas logo, todas de uma vez, e a realidade é que ninguém é igual a ninguém, por isso é que temos um ADN único, e quando nós percebemos esse ADN de cada um, como é que ele pensa? Desculpa interromper, mas há pouco eu ouvi, há uns dias ouvi uma frase que bate tão certo com o que tu estás a dizer, e eu penso que foi Simon Sinek que disse: o falhanço nós conseguimos sozinhos, o sucesso precisamos de uma equipa. E é muito só assim na base é que cresces. do que tu estavas a dizer. Desculpa ter-te interrompido, mas Simon Sinek aqui disse algo que resume tão bem esta base. Mas sim, estavas a dizer que trabalhas individualmente para depois perceber como é que eles trabalham em equipa, não é? Porque aí, Amália, que eu vou pegar nas tuas últimas palavras para dizer o quê? Tu só consegues alavancar quando estás em equipa. Porque, por exemplo, há pouco dizias assim,
Fizeste mais 330 entrevistas num ano. Pois fiz, mas precisava dos convidados. Só 330 pessoas. Se eles não estivessem do outro lado, ou seja, a fazer equipa comigo, estou a fazer-lhes perguntas, era inviável, não era escalável. E só foi escalável porquê? Porque cada um de vocês tem uma história. Cada história que vocês têm conseguiu levar, por exemplo, esse projeto para mais de 80 países em vídeo e mais de 29 em áudio. E isto é assim, nós estamos tão ligados uns aos outros e a maior parte das pessoas não se apercebe disso, que às vezes querem viver no seu mundinho e se de repente caírem no hospital e se estiverem sozinhos, imaginem-se o que é que seria não vir o homem da maca, não vir o médico, não vir o enfermeiro, não vir o homem da ambulância, não, ou seja, reparem como é que de repente estamos todos tão interligados e precisamos uns dos outros, quer queiramos ou não. Até no último dia da nossa vida, nós precisamos do coveiro para nos enterrar. É ditado, se queres ir rápido, vais sozinho, se queres ir longe, vai acompanhado. Sabedoria popular no seu melhor. Muito bom, então já falamos do autoconhecimento, do propósito de vida, da disciplina, do trabalho de equipa e a seguir vem o networking. Fala-nos então sobre... o networking? Olha, aqui podemos pegar rapidamente e dizer-te assim, dessas 300 e tal pessoas que eu falei no último ano e meio, mais de 90% delas não as conhecia lá nenhum. E isto vem tirar um paradigma às pessoas e aquela ilusão de que ele, como conhece muita gente, é fácil fazer. É mentira. É mais fácil vocês meterem isto na vossa cabeça. Não crie uma barreira à minha frente, que ela é invisível, e o não é garantido. Convidar, eu convido, o não é garantido. A pessoa, se quiser aceitar, aceita. Se não quiser, não aceita. E na vida... Só para termos uma noção, Alexandre, quantos convites é que tu enviaste? Mais ou menos. Só uma noção. Imagina, em cada 100 convites, quantos nós recebeste? Foram muitos? Foram poucos? Não. Posso dizer que, tipo, em cada... Porque também isto é interessante para vocês perceberem. É também importante vocês começarem um projeto cá de cima. E isso foi sempre um cuidado que eu tive. Ou seja, os meus primeiros convidados em todos os projetos novos que eu lanço, eles têm que ser pessoas que têm, entre aspas, autoridade, que é a base que nós vamos falar a seguir. Então, por exemplo, o meu projeto em 2015, 1080 segundos, começou com o Selecionador Nacional de Futebol de Rua. O meu projeto, 7 Bases de Sucesso, começou com o ultramaratonista português, o Carlos Sá. Então, quando começas logo lá por cima com convidados de topo, todas as outras pessoas que são convidadas a seguir, para elas, aquilo é um marco que elas dizem, fogo, se o A ou B foi, quer queiramos ou não, na nossa escala mental e muitas vezes na programação neurolinguística, nós pensamos desta forma, que é, aquele parece que está acima de mim. Na nossa mente, muitas vezes não é, mas é na nossa mente. E nós achamos, tipo, se aquilo que está acima de mim profissionalmente, ou é melhor, ou é mais conhecido, foi, mais que é que eu não hei de... não é? Então, nós temos uma pessoa na nossa empresa que eu admiro muito enquanto líder e que ele tem uma função muito visível. E muitas vezes há esta questão dos VIPs, dos mais importantes. Ele diz, mais importante não, mais conhecido. Importantes somos todos. Aquilo ficou. É mesmo isso. Pode ser mais conhecido, pode ter uma função mais exclusiva. Mais popular. Mas isso é grande dica, é muito interessante, não é? Para quem nos está a ouvir ver essa tua estratégia, mas não me respondeste à questão. Vou-te responder agora. Só para termos uma noção, para sabermos como é que tu lidas com o não. É assim, imagina-te 100 pessoas, em cada 100 que me rejeitem 3. E tu dizes, isso é uma taxa muito... participar no projeto. Isso é 3%, isso é muito... Isso é uma taxa muito reduzida. Quase insignificante, não é? Mas também há uma coisa muito importante que eu quero deixar como dica às pessoas que estão desse lado. Esse não é tão insignificante que vocês não se podem deixar afetar por eles. E o que é que eu quero dizer com isto? Em vez de se concentrarem nos 3%, concentrem-se nos 97%. 97%. É mesmo isso. E depois, não é o garantia, não é? E depois o mais importante que os 43 anos me trouxe, a partir dos meus 27 anos, eu comecei a despender menos energia com quem não queria coisas. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu faço-te um convite, tu não aceitas, eu não te vou perguntar o porquê. Eu digo obrigado, fantástico, continuação de um excelente trabalho, muito sucesso e sigo a minha direção. Percebes? E isto é dizer o quê? Ok, tu és boa no que fazes e eu quis-te ter ao meu lado por um momento para conversar contigo
não quiseste, ou não foi o momento oportuno, fantástico, mas está tudo bem. Mas depois eu não volto mais àquela pessoa. Ou seja, e porquê? Porque a minha concentração está nos próximos e nos próximos e nos próximos. E só para as pessoas também terem uma noção, eu cheguei a ter, numa fase inicial do projeto, eu fazia as lives todos os dias, de segunda a domingo. Depois, a partir de setembro, eu comecei a fazer de segunda a sexta e cheguei a ter, para as pessoas terem ideia, 1 mês e meio de pessoas à espera. Ou seja, quer dizer que se me falhasse alguém amanhã, eu tinha mais 30 e tal, 40 pessoas à frente que já estavam ali guardadas com a agenda marcada. E isso é a importância muitas vezes do quê? Do planeamento. E então tu tens aqui a ligação das 3 últimas bases que falamos, que foi, então, o networking, o te tornares uma referência no mercado, porque tu, quer queiras ou não, quando tens consistência, mais tarde ou mais cedo vais te tornar uma referência no mercado. E, por exemplo, o teu podcast já se começa a tornar uma referência no mercado. Porquê? Porque tu tens consistência, porque tu tens pessoas que trazes aqui que são referências no mercado para outras pessoas. São pessoas que muitas das pessoas gostam de as ouvir, porque são temas que tu gostas de abordar, mas estas pessoas também gostam de falar sobre eles. E depois há outras pessoas, que é a terceira parte, que é o público, que também gosta de ouvir. Ou seja, tu tens 3 pontos de ligação que fazem com que o teu projeto Bela Questão tenha tudo para dar certo. E mais tarde ou mais cedo, tornar-se uma referência e tu, atracada à Bela Questão, como sendo a Amália da Bela Questão. Então, o que é que uma onda acontece? de motivação, só para dizer, obrigada. E eu vou-te dar o exemplo só porquê? Porque o meu primeiro projeto de 2015, só para tu teres uma ideia, tipo, até 2015, só a maior parte dos meus clientes é que me conheciam. Quando eu lancei o 1080 segundos, que foi o primeiro projeto, cheguei a estar em eventos tipo TEDx do Porto, de pessoas a tocar-me nas costas. Então, Alexandre, tu és o Alexandre do 1080 segundos. Isto para dizer o quê? Que às vezes, sem tu estás à espera, vai haver muitas pessoas, muitos olhos que estão sobre ti, Amália, a ver-te, mas tu, como estás a fazer o teu trabalho de forma tão apaixonada sobre o que tu estás a fazer, tudo o que vem, tudo o que deriva daí, apenas é tipo as tuas concretizações, as tuas conquistas que tu parece que não as programaste, mas elas vieram atrás. Porque o mais importante é o propósito, não é? Exatamente. Muitas vezes o que acontece, e se me permites contar aqui, que eu fiquei com esta história na cabeça de um livro que li recentemente do Jay Shetty, em que ele contava que quando tinha decidido tornar-se monge foi para a escola, não se chama escola, mas foi para o centro, penso que era um centro budista, e de repente estavam alguns monges e quem os estava a fazer a visita guiada dizia: este monge aqui consegue meditar durante 20 horas seguidas. Este monge aqui consegue recitar 3 ou 4 livros de cor conforme tu lhes pedes. Este monge aqui... E de repente o Jay Shetty disse: ei, também quero fazer isso. E o monge que os recebeu perguntou-lhe: mas tu queres recitar de cor os livros ou aprender a recitar de cor os livros? Tu queres meditar 20 horas seguidas ou aprender a meditar as 20 horas seguidas? No fundo é, tu queres o resultado ou o processo. E daí eu ter referido aqui a importância de que realmente estes teus fatores estão todos interligados. A consistência vem do propósito, não é? Se não houver um propósito que te motiva para a disciplina, muito dificilmente tu consegues ser consistente o suficiente para conseguir ser uma referência na área em que tu estás, não é? Não sei se isto faz sentido, mas... Eu vou pegar naquela frase que te puxei lá atrás, que é: onde está a tua disciplina e o teu foco, está o teu resultado. É isso mesmo. Porquê? Porque os outros todos ligam-se automaticamente. O que é que eu te quero dizer com isto? Por exemplo, se tu de repente hoje decidires que queres estudar uma determinada área e partilhar esse teu conhecimento, porque tu fazes isso muito bem no Bela Questão, o teu conhecimento com outras pessoas, primeiro tu estás-te a obrigar a estudar, segundo tu estás-te a expor para partilhar. E a maior parte, não sei se as pessoas têm essa noção ou não, de retenção do que fica aqui é quando tu aprendes para ensinar. É verdade. Porque quando tu aprendes para ensinar, tu obrigas-te a 2 coisas. Obrigas-te também ao foco e ao hiperfoco. Porque o hiperfoco leva-te a, eu quando tiver a ensinar, a ilacionar, ou a aplicar, ou a explicar aos outros, eu não posso falhar. Porque senão perco a credibilidade, perco tornar-me uma referência. E muitas vezes tu
levas muito tempo a chegar a ser uma referência, às vezes são minutos ou segundos para perderes isso tudo. Então, o mais importante é também quando chegas lá acima, muitas vezes a dificuldade não é chegar lá acima, a dificuldade é manter-se lá em cima. E se voltássemos àquilo que falava já há pouco do Cristiano, ele continua a ser o que é porque o foco dele, o nível dele, continua a estar sempre igual. Ele, apesar de saber que tem 36, quase a fazer 37 anos, e ele olha para trás e diz assim, quem é que conseguiu fazer 16 ou 17 ou 18 anos em alto rendimento, sempre a subir e sempre a manter-se lá em cima? Há muito poucos. E a realidade é que em qualquer área profissional é igual. É fantástico. E no meio disto tudo, muito subtilmente, tu chegaste à 7ª base de sucesso, que é o foco. Foi para cumprir o teu horário. Incrível. Recapitulando, porque como isto é áudio, e não só, quem ainda não foi ao canal do YouTube do Bela Questão, ele é recente, mas neste momento os episódios estão também disponíveis em vídeo, por isso se forem ao YouTube procurarem por Bela Questão vão encontrar. Então, recapitulando, temos o autoconhecimento, o propósito de vida, o trabalho em equipa, a disciplina antes do trabalho em equipa, o trabalho em equipa, networking, autoridade e foco. Todas estas bases estão interdependentes, elas estão relacionadas entre si, e fica aqui o convite para quem quiser aprofundar, ler o livro 7 Bases de Sucesso, do Alexandre Martins. Eu vou colocar também os links e toda a informação nas notas deste episódio, e para mim isto faz muito sentido, acho que é uma ótima referência, muito prática, porque eu gosto de coisas práticas que nós possamos aplicar no nosso dia-a-dia de uma forma suave e que não seja complexa ao ponto de nos sentirmos ignorantes, porque eu lembro-me de estar na universidade e de um autor que li dizer, nós não gostamos daquilo que nos faz sentir ignorantes, isso afasta-nos, porque é um desconforto, não é? E acho que esta estrutura, mesmo a entrevista que tu fazes, funciona muito bem, já porque 7 não é um número ao acaso, digo eu, 7 é um número de renovação de ciclo, Número não é? mágico. Tem muitos, é um número mágico, é o número da 7ª arte, tem muitos significados. E depois, porque temos aqui conhecimento prático que nós podemos tentar analisar qual destas áreas nós gostaríamos de trabalhar mais, quase como se fosse uma roda da vida. Já estou aqui a inventar, mas a ligar também a todos os conceitos que vou aprendendo neste maravilhoso mundo do desenvolvimento pessoal.